Sejam todos muito bem-vindos para o nosso segundo encontro da consagração. Não vou apresentar porque o Márcio já virou parte da família, já pertence à nossa formação desde o ano passado, mas que ele seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido pela nossa paróquia, pela nossa comunidade. Vamos rezar todo mundo lá Maria por ele, pela família dele, esposa, as filhas que ficaram em casa. Que o Espírito Santo ele possa encontrar uma porta aberta no nosso coração. Hoje o tema é complexo, tem bastante coisa para falar, então que a gente possa estar aberto de coração para compreender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Todo seu. Boa noite, pessoal. Bom, nós vamos falar sobre os dogmas marianos, mas eu já quero fazer uma observação. Como a Eliane disse, o tema é complexo, porque são 4 dogmas para serem trabalhados. Isso demanda tempo, o que nós não temos. Então, o que nós vamos fazer é um apanhado de cada dogma para que haja uma compreensão, mas depois, se vocês quiserem aprofundar os estudos sobre Maria, no final eu explico como, tá bom? Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, sobre dogmas. Eu primeiro preciso entender que um dogma é uma verdade de fé revelada, e uma verdade de fé que a Igreja definiu de forma solene, de forma clara, e que não pode ser mudada, contestada e jamais será revogada. A Igreja tem certeza absoluta de cada um dos dogmas, de cada parte dessa revelação, e quando ela afirmou esses dogmas, foi por uma necessidade, ou de reafirmar um ponto de fé, ou de combater uma heresia, de deixar claro para os fiéis no que nós cremos. Quanto à nossa fé católica, é importante sempre lembrar o fato: a nossa fé é cristocêntrica. Jesus é o centro da fé católica, não é Maria, tá? Jesus é o centro da fé católica. Sendo assim, tudo na Igreja gira em torno de Jesus, inclusive os dogmas. E aí nós vamos ter 4 dogmas que são chamados dogmas marianos. Eles tratam de Maria, mas eles têm Cristo no centro. Então, mesmo esses 4 dogmas marianos têm Jesus no centro. O centro é sempre Jesus, tá bom? Que fique claro isso para vocês. Bom, tem 2 maneiras da gente abordar isso. A gente pode abordar em ordem cronológica, ou a gente pode abordar em ordem teológica. Nós vamos fazer em ordem teológica, não cronológica. Então nós vamos começar falando sobre a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição foi proclamado, definido em 8 de dezembro de 1854. Não é um dos mais antigos, é um dos mais recentes, 1854. Na bula Inefáveis Deus, do Papa Pio IX. E o que esse dogma afirma? Esse dogma afirma que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Todo ser humano nascido, todo ser humano criado, carrega consigo, por herança, a mancha do pecado das origens, o pecado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. E isso é transmitido por herança, é hereditário, digamos assim. No batismo, o pecado original é apagado. Mas isso depois que Jesus veio ao mundo, se encarnou, morreu, instituiu então o batismo, a igreja nasceu de Jesus, aí nós vamos ter o sacramento. Antes disso, não havia o sacramento do batismo. E eu quero que vocês entendam que para Jesus vir a este mundo, sendo Ele o Santo dos Santos,
sendo ele Deus, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele puro, imaculado, ele não poderia vir a esse mundo em um ventre manchado pelo pecado original. É importante que você pense o seguinte: Jesus, da parte humana, da parte genética, da parte carnal, ele recebeu tudo de Maria. O DNA de Maria, a carne, o sangue, veio de Maria. A parte que caberia a um homem é um milagre de Deus. Ele foi fecundado no ventre de Maria. Então é importante eu entender isso. Não poderia ser uma carne manchada pelo pecado original. Ela teria que ser pura e santa. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o motivo. Por que Maria precisa ser imaculada? Porque o Santo dos Santos vai estar em seu ventre. Ele jamais poderia estar em um ventre qualquer, de uma mulher qualquer, de uma forma qualquer, porque Deus não faz as coisas dessa forma. Eu não poderia colocar o Santo dos Santos, o que há de mais santo, a própria santidade, dentro de um ventre manchado pelo pecado original. Então, o que foi que Deus fez? Deus concedeu a Maria antecipadamente os méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então eu posso dizer para vocês que Maria foi a primeira pessoa no mundo lavada no sangue do Cordeiro, remida por Jesus. Ela foi remida por Jesus. Todo o pecado foi apagado, porque ela recebeu a salvação de Jesus Cristo. Ah, mas Jesus não tinha nem nascido. Como é que ela pode receber a salvação de Jesus? Aí é que está. Para isso nós precisamos compreender algo que nem sempre fica claro para nós. Nós estamos presos no tempo. Deus não. Deus está fora do tempo. Nós estamos no tempo. Então a nossa vida, olha, é como se fosse esta folha de papel. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Esta folha de papel é o tempo. Aqui está a nossa vida. Deus está fora do tempo. Então Deus olha para a nossa vida assim, ó. Ele vê a nossa vida toda, porque Ele está na eternidade. Ele não está no tempo conosco, desse jeito que a gente vive. Então Deus pode antecipar algo que vai acontecer para Maria naquele momento? É claro que Ele pode. Se você parar para pensar, não é nem tão difícil assim de compreender que Deus antecipa os méritos da paixão de Jesus para santificar Maria no momento em que ela foi concebida. São Francisco de Sales explica isso de uma forma lúdica para ficar fácil de entender. Ele diz assim: quando Josué e o povo de Israel estão às margens do Jordão para entrar na terra prometida, Deus dá ordens a Josué que ele coloque na frente os sacerdotes carregando a arca da aliança. E quando os sacerdotes então molham os pés na água com a arca da aliança junto, as torrentes do Jordão param, elas cessam em respeito à arca da aliança que vai passar. Então a arca da aliança vai passar com o povo e o rio vai ficar parado, esperando. São Francisco de Sales diz que da mesma forma as torrentes do pecado mancham todo o ser humano criado, mas diante da arca da nova aliança que vai passar, as torrentes do pecado param e não tocam em Maria. E por que é preciso esse privilégio? Porque era preciso que o ventre fosse, como diz Paulo, um tabernáculo ainda mais perfeito, feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Quando a gente pensa que a Arca da Aliança, a primeira arca,
foi feita por artesãos. Deus mandou fazer, deu as medidas, explicou como Ele queria. Mandou fazer com uma madeira específica, uma madeira incorrupta, a acácia. Mandou revestir de ouro por dentro e por fora, o metal mais precioso da terra, porque Ele iria guardar ali 3 milagres, e a sua presença estaria sobre a arca, em meio a 2 querubins de ouro maciço. No propiciatório, ali estava a presença de Deus. E olha só que importante a gente entender, até para uma arca, onde Deus mandou guardar as tábuas da lei, o cajado de Arão e uma porção do maná, Ele usou algo incorruptível e algo precioso. Agora Ele vai enviar o seu Filho ao mundo. Tem algo mais precioso do que Jesus? Ele vai enviar o Santo dos Santos a esse mundo. Tem algo mais santo do que Jesus? Então, como é que você vai colocar objetos especiais em uma arca preciosa e o Filho de Deus você vai colocar em um ventre qualquer de uma mulher qualquer, como dizem os nossos irmãos separados? Não é assim, não faz sentido. É preciso compreender que Maria é única, ela é criatura de Deus, ela não é deusa, mas Deus criou uma mulher, fez uma mulher e concedeu a ela a graça de ser criada, imaculada conceição, concebida sem a mancha do pecado, para que naquele ventre santificado por Deus pudesse estar Jesus. Se você não entende que isso, o fato de Maria ser imaculada conceição, enaltece Jesus, você não entendeu nada da fé ainda. Os nossos irmãos separados, por vezes, não compreendem essas coisas, porque não conhecem a fé, conhecem apenas partes da Escritura, mal interpretadas, porque interpretam sozinhos, sem orientação da igreja, e por isso acabam cometendo erros gravíssimos no entendimento. Mas como nós temos a igreja que interpreta a Sagrada Escritura para nós e nos mostra o que Deus fez, é mais fácil, porque para nós católicos basta recorrer ao catecismo, basta recorrer à Sagrada Escritura interpretada pela igreja, e nós temos o entendimento que a igreja tem, que é um entendimento sozinho e comum a todos os católicos, uma só fé. Olha que bonito que é ser católico. Nós cremos nos mesmos dogmas na igreja no mundo inteiro. Não interessa a paróquia, o bairro, a cidade ou o país que você frequenta. Se você é católico, você crê na mesma coisa. Já os nossos irmãos divergem da rua de cima para a rua de baixo. Eles já não acreditam na mesma coisa. Nem se forem vizinhos de parede, eles discutem e acreditam em coisas diferentes, porque cada qual tem a sua própria interpretação e entendimento. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Então, quando a igreja define que Maria é Imaculada Conceição, a igreja diz: ela foi concebida sem a mancha do pecado original, santa, pura, porque aquele que vai estar em seu ventre é o Santo dos Santos, é o próprio Jesus, e ele não pode estar em um ventre qualquer. Eu fico impressionado como os católicos são assediados pelos protestantes. É colega de trabalho, é parente, vem sempre com uma conversa. Hoje falava para minha esposa: olha, mais um aluno com problemas com uma colega. A colega fez umas interpretações próprias, mostrou na Bíblia, veio com uma argumentação, ele explicou e ela não aceitou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem para mim: professor, o que é que eu faço? Eu mandei a aula para ele, falei: assiste a aula, relembra o que você aprendeu, tá? Para você entender
onde ela está errada em tudo aquilo que ela te falou. Falei, depois que você assistir a aula, se tiver dúvida, você me chama de novo. Por quê? Porque é constante isso. É no trabalho, é no dia a dia, é o vizinho, é o parente. Ah, eu sou protestante. Que bom para você, seja feliz, mas deixe eu viver a minha fé em paz, tá? É assim, ó, vamos manter a amizade. A gente acredita em Jesus, eu acredito, você acredita, então vamos deixar assim que tá bom. Não vamos entrar em detalhes porque a gente vai brigar, tá? Então não discuta com o protestante, é inútil você discutir. Deixa ele viver a fé dele, você vive a sua fé, porque a fé dele e a sua não são iguais, são bem diferentes. Temos algumas coisas em comum, mas temos muitas coisas diferentes. Bom, passamos então da Imaculada Conceição para Maria Virgem Perpétua. Nós vamos então para o ano de 649 depois de Cristo. Foi ratificado por concílios posteriores em Constantinopla em 681, Concílio de Latrão. O Papa da época era Martinho I, e o concílio formalizou a crença que a Igreja trazia consigo desde sempre, que Maria é Virgem Perpétua. Aí vem sempre perguntas, dúvidas. Então a gente vai abordar isso em 3 partes: virgem antes do parto, virgem durante o parto, virgem depois do parto. Virgem antes do parto. Maria casou-se com José por volta dos 12 anos de idade. José tem no máximo entre 18 e 25 anos. Há estudos hoje que colocam José ainda mais jovem, mas o casamento ele era formalizado e dividido em 2 partes. Primeiro se firmava o compromisso, o rapaz ia preparar as coisas para o casamento e o dote para entregar à família da moça, a casa e tudo mais, e a moça preparar um enxoval. Isso podia levar mais de 1 ano, só que nesse período eles não vivem juntos, porém não pode ser desfeito esse compromisso. Eles estão casados, tanto que só podem desfazer esse compromisso por viuvez, que é a morte, né? Ou por repúdio, que é o divórcio. Salvo isso, esse casamento não pode ser desfeito. Então não é um simples compromisso ou um simples noivado, é um casamento em 2 etapas. Na segunda etapa, o rapaz busca a moça, eles deveriam então consumar o casamento, e aí vem a festa de bodas, como as bodas de Caná. Essa é a segunda etapa do casamento. Mas notem que tanto em Lucas se diz que o anjo Gabriel foi a uma virgem desposada de um varão chamado José, da casa de Davi. Desposada, tomada por esposa. Ah, mas eu estou com uma Bíblia. Não vou citar nomes de Bíblias porque vocês estão me filmando, tá? Eu estou com uma Bíblia que diz aqui compromissada, comprometida. Bom, a tradução é ruim, mas entenda que compromissada ou comprometida é a mesma coisa que desposada, porque está dentro da cultura judaica, e o compromisso lá era esse. Não coloque isso de outra forma, para você não cometer equívocos no entendimento, tá? Só para você entender, tem certas traduções que não são recomendáveis, tem certas traduções da Bíblia que são melhores. É importante a gente entender isso. Então vejam, antes Maria foi dada em casamento, ela recebeu a visita do anjo, ela é virgem, ela aguarda o momento de viver com seu esposo conforme a cultura, conforme a lei. Agora o anjo aparece
e ela concorda com a proposta de Deus e ela fica grávida por parte do Espírito Santo. Até aí, ela ser virgem antes do parto, ninguém contesta. Aí, talvez a maior dificuldade seja a virgindade durante o parto, porque os nossos irmãos vão argumentar assim: mas biologicamente é impossível a uma mulher dar à luz e permanecer virgem. E você deve responder assim: biologicamente é impossível a uma mulher engravidar sem um homem. Ou seja, para Deus, como diz Gabriel, nada é impossível. Eu fico sempre pensando, por que eles usam biologia na metade do milagre e na outra metade não? Né? Metade do milagre tem que falar de biologia, a outra metade não, foi milagre. Mas só meio milagre, ele fecundou sem um homem, tudo bem, mas na hora de nascer tem que ser parto normal, se possível uma cesárea. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos entender os acontecimentos. Jesus nasceu de forma milagrosa. Se você ler o texto bíblico, quem está presente na hora do nascimento é apenas José e Maria, e Jesus que vai nascer. Não tem nenhuma parteira, filho. Não tem ninguém para ajudar nesse momento. Segundo visões de místicas católicas, José saiu na hora do parto para preservar Maria. Ele não queria ver Maria, ele queria preservá-la. Ela estava sozinha. E Jesus nasceu. Jesus nasceu milagrosamente. Ah, mas isso não está na Bíblia. Quem disse? E aí a gente sempre volta àquele argumento: é fácil você não encontrar na Bíblia algo que você não quer encontrar quando você não sabe ler o texto. Mas se a gente for ao finzinho do Evangelho de São João, a gente vai ter uma dica importante, falando da ressurreição. Na tarde daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando as portas fechadas, ele adentrou no lugar onde eles estavam. As portas são algum impedimento para Jesus? Ele não caminhou sobre as águas? Ele não atravessa portas fechadas? Mas na hora de nascer tem que ser biológico, porque na hora de nascer eu quero afirmar algo, então eu tenho que fazer isso funcionar para mim. Eu não posso acreditar no milagre nesse momento. Foi milagroso. E eu vou explicar algo que até no nosso meio às vezes a gente tem gente que não entende bem. Vamos lá. Quais foram as consequências do pecado original imediatas para o ser humano? Bom, claro, ele passa a morrer, ele agora tem a mancha do pecado, mas tem algumas consequências ali, maldições, se você preferir, como estão escritas aqui. Deus diz para a serpente: você vai rastejar e comer o pó da terra. Diz para o homem: a terra antes lhe era favorável, agora você vai colher entre abrolhos e espinhos, e vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Por isso você nunca vence pagar tanto boleto. É parte disso, né? É a consequência daquela circunstância. E para a mulher, você dará à luz em meio a dores e estará sempre sujeita ao seu marido. Agora eu pergunto a você: Maria teve dores de parto? Sim ou não? Por quê? Vocês acharam que ia ser fácil, né? Exatamente. Veja, a consequência, a maldição, é resultado do pecado original. Eu não disse há pouco que ela não tem a mancha do pecado original. Se ela não tem o pecado original, ela também não tem a consequência. Então é um parto milagroso. É um parto milagroso. Jesus nasce por um milagre. É um milagre de Deus, atravessando as portas fechadas.
São Tomás de Aquino diz assim: imagine só, se aquele que vem ao mundo para curar o mundo de toda a corrupção vai começar corrompendo sua mãe. Não, de forma alguma. Ele é Deus. E eu preciso entender que Ele é Deus. Senão fica difícil de eu acreditar em um Jesus que anda sobre as águas, que cura o paralítico, o cego, o surdo, mas na hora de nascer tem que ser parto normal. Se não for parto normal, aí não tem conversa. Então, a gente precisa entender direitinho, antes e durante, e agora vem o depois. O depois não é complicado de entender. Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho do Altíssimo, e isso Gabriel, o anjo, disse a ela, e ela sabe muito bem que o Altíssimo é Deus. Ela sabe naquele momento que a responsabilidade que está sendo dada é extraordinária. José também sabe, quando o anjo lhe diz em sonho, o que aconteceu nela é da parte de Deus. Ambos sabem que ela engravidou por obra de Deus. É algo extraordinário ou não? Eles sabem que estão diante de um milagre extraordinário por demais. É algo impensável. É algo que eles não compreendem na sua totalidade, mas estão assustados diante de tudo aquilo. Eles têm agora nos braços o menino Deus. Os anjos vêm adorá-lo, os pastores vêm adorá-lo, os reis do Oriente vêm adorá-lo. José e Maria não adoraram Jesus? Eles não se viram na presença de Deus? Eles não sentiram a presença de Deus, tendo Deus no colo, amamentando o menino Deus, tendo Deus no colo e olhando para ele, eles não conseguem perceber que ele é Deus? É importante a gente perceber que eles foram escolhidos para uma missão, e eles agora, mesmo se amando um ao outro, eles amam mais a Jesus. E eles vão viver para Jesus, em função de Jesus, em função da missão que lhes foi dada. Portanto, José vai cumprir sua função como provedor, como protetor, como pai, como educador, como marido, mas jamais tocará em Maria. E Maria vai cumprir sua missão como mãe, como educadora, como referência também para Jesus, e jamais vai tocar em José. Santo Agostinho percebe isso no próprio texto de Lucas, quando Maria responde: como isso se fará, pois não conheço homem algum? Santo Agostinho percebe que ao dizer isso destoa da cultura. Toda mulher, toda menina que estivesse comprometida em casamento sabia que assim que fosse viver com seu marido, teria relações com ele e logo ficaria grávida, porque na cultura judaica, estar grávida e ter muitos filhos é bênção de Deus, não ter filhos é maldição. Então, se ela está casada, comprometida em casamento, esperando só que o rapaz venha buscá-la, e o anjo chega para ela e diz: você vai ser mãe, qual seria a lógica? A lógica seria ela pensar: que bom, eu vou então viver com meu marido e já vai nascer um filho logo no começo. Mas não é isso que ela pensa. Como isso se fará? Pois não conheço homem algum. Na sua frase, Santo Agostinho percebe que Maria, como que está dizendo, e nem pretendo, porque tem um voto com o Senhor. E Santo Agostinho suspeita desse voto que Maria tem com Deus no período em que ela viveu no templo. E isso fica subentendido ali no texto. Maria deseja ser de Deus, totalmente de Deus, e agora ela se vê sendo a mãe do Messias, sendo a mãe do Filho do Altíssimo. Ela ouviu o anjo dizer: o seu filho vai reinar no trono de Davi, na casa de Jacó. Ela sabe o que isso significa. No trono de Davi, na descendência de Davi. Ela sabe que esse é o Messias. Ela sabe toda a promessa. Ela escuta isso. Agora eles estão voltados para Jesus.
Vocês acham mesmo que eles têm tempo de pensar em algo que seja diferente do que em Deus? Veja só, eu sei que para os nossos irmãos separados é mais difícil de entender essa realidade, porque eles não têm a figura do celibato, e nós temos. Nós temos padres, nós temos freiras, nós temos irmãos religiosos, pessoas que por causa de um chamado de Deus, abrem mão de constituir família e vivem em perfeita castidade durante toda a sua vida. Ah, mas é um padre que deu problema. E você, como casado, nunca ouviu um casado que deu problema. Só padre dá problema. Tem padre que dá problema e tem casado que dá problema, filho. Tem gente que dá errado onde quer que esteja. Agora, tem gente que funciona muito bem, tanto no casamento como na vida consagrada. Eu tenho um amigo monge, alguém que eu admiro muito, que eu muito não vejo, mas uma das coisas que sempre me admirou nele, padre, de décadas de mosteiro, ele nunca namorou na vida, nunca beijou uma menina, desde que nasceu, cresceu, sempre quis ser padre, sentiu um chamado, foi para o mosteiro, e é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Toda vez que eu ia no mosteiro, aquele cara estava sorrindo. Ele sorria de tudo, o tempo todo. Eu não vejo tristeza ou frustração nele. Eu vejo pessoas muito felizes em sua vocação. Então tem gente que sabe viver muito bem a sua vida sem esta parte. Ah, mas Maria e José não poderiam ser um casal comum? Não, filho, casal comum somos nós, vocês, eu com a minha esposa, você com a sua esposa, com o seu marido, nós somos casais comuns. Maria e José são os pais do menino Deus. Tem alguma coisa de comum nisso? O anjo Gabriel entra na casa dela, visita José em sonho, eles têm Jesus entre eles. Tem algo de comum aí? Não tem nada de comum aí. Não tem nada de comum. E qual é a grande argumentação dos nossos irmãos para dizer que existem outros filhos? Ah, mas no Evangelho está escrito: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Então, se tem irmãos, é porque Maria e José tiveram outros filhos. Ô Senhor, vamos entender a Bíblia. A Bíblia que eu tenho aqui nas minhas mãos é uma tradução, não é o texto original. O texto original foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Aqui está em português. Só nisso a gente já perde muito do sentido de muita coisa que tem aqui. Por quê? Porque quando a gente traduz algo, nunca é 100% igual, tá? Porque as palavras que existem em um idioma não existem em outro. Ainda mais quando se trata de uma língua antiga, semita, como o hebraico e o aramaico, que tinham vocabulários pequenos. E nós estamos falando do português, que tem um dos vocabulários mais complexos e imensos do mundo. O português é fantástico, porque deriva do latim e tem um vocabulário imenso. Então imagine só, quando o tradutor vai fazer a tradução, o trabalho que ele tem. Primeiro ele tem que entender que tanto no hebraico como no aramaico não fazem distinção de parentesco, ou seja, primo, tio, sobrinho, todo mundo da mesma família é irmão. Como é que a gente sabe disso? Ora, basta olhar para o texto, o original, não a tradução. Porque no original, quando você vai ler o texto em hebraico, você vai ver Abraão e seu irmão Ló. Irmão. Está assim no hebraico. Só que não é irmão. No português, na tradução, está Abraão e seu sobrinho Ló. Jacó e seu tio Labão. No original está Jacó e seu irmão Labão. Só que pensa no tradutor, espera aí, Jacó é irmão de Labão, que é irmão da mãe de Jacó? Como é que é isso? E se eu colocar, olha, Labão era irmão de Rebeca e era irmão de Jacó, como é que vocês vão entender isso? Né? Vai ficar uma confusão. Então o que é que ele faz?
ele olha para o parentesco. Espera aí, Labão é irmão da mãe de Jacó, portanto Jacó é seu sobrinho. Então eu coloco aqui Jacó e seu tio Labão. Quer dizer que no original está escrito tio? Não, quer dizer que ele fez uma adaptação para que na nossa cultura a gente compreendesse o texto. Entende? A gente precisa compreender o texto na nossa cultura. Então o tradutor, ele adapta o texto. Por isso tem um ditado que diz que todo tradutor é um traidor do texto, porque de certa forma ele trai o texto original, porque ele tem que fazer pequenas modificações, pequenos ajustes. Compreendido isso, entendam assim: Jesus, Maria e José têm parentes. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, tua mãe e teus parentes estão aí fora. Não significam que sejam filhos de sangue, do mesmo pai e da mesma mãe. Significa apenas que ele tem parentes. Tiago, José, Judas e Simão, 4 são primos de Jesus, filhos, provavelmente, de Maria e Cleófas, um outro casal. Essa Maria é possivelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Isso está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Não se sabe ao certo, por isso é possível, Se você pegar o finzinho do Evangelho de João, por exemplo, aos pés da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Irmã de sua mãe é o que de Jesus? Olha, está na sua Bíblia, está escrito, não é assim que eles dizem? Está escrito. Também está em Mateus, se me lembro bem. Então nós temos um grau de parentesco. Temos em outros textos bíblicos esses personagens que eu indiquei para vocês, citados como filhos de Cleófas ou filho de Maria, esposa de Cleófas. Então ele tem parentes. Mas vamos para o texto para ficar bem claro, que não ficar dúvida nenhuma. Se a gente fizer um pequeno resumo dos evangelhos, você vai entender. Quando é o nascimento de Jesus, quem está na cena narrada no texto? José, Maria e Jesus. Tem irmãos? Não tem. Aí nós temos Maria indo para a purificação do templo, levar Jesus para ser apresentado. Lá nós vamos ter novamente José, Maria e o menino Jesus. Vão encontrar lá Simeão, vão encontrar uma profecia da espada de ouro que vai transpassar o seu ser e tudo mais. Tem algum irmão ali? Jesus aos 12 anos, se você pegar o texto, Jesus foi aos 12 anos a Jerusalém e lá se entreteve, foi fazer bar mitzvah, lá se entreteve com os doutores da lei. Os pais perderam dele, depois voltaram. Na cena inteira narrada, quem está presente? Maria, José e Jesus. Ele já tem 12 anos. Tem irmãos aqui na cena? Ficaram na creche, talvez? Não tem irmãos. Se a gente então vai às bodas de Caná, José já morreu. Ele morre no início da vida pública de Jesus, mas eu não vou dar detalhes disso hoje. Então, o que nós temos? Maria, Jesus e os discípulos. José não está mais no texto, porque ele já morreu. Maria, Jesus e os discípulos. Não tem irmãos. Vamos à cruz de Jesus. Acabei de dizer quem está aos pés da cruz: Maria, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleófas, e Maria Madalena, e o discípulo amado que é João. Tem algum irmão ali? Não tem. Aí Jesus olha para João e diz: de hoje em diante, eis aí tua mãe, mulher. Lembrando que ela é a mulher de Gênesis 3,15, e ele é a descendência da mulher que está na cruz agora, cumprindo aquela profecia do proto-evangelho.
mulher, de hoje em diante eis aí o teu filho. E o texto segue dizendo: e João, daquele momento em diante, a tomou consigo e a levou para sua casa e cuidou dela. Se ele tivesse irmãos, por que ela ficaria com João? Eu explico por que ela ficou com João. Uma viúva na época de Jesus, na cultura judaica, que não tivesse um filho para cuidar dela, só tinha um destino: passaria o resto da vida mendigando pão pelas ruas. Vocês devem se lembrar que certa vez Jesus está caminhando, encontra um cortejo, ele para o cortejo e ressuscita o jovem filho da viúva de Naim, por compaixão da viúva, não do jovem. Jesus naquele momento teve compaixão da viúva, porque ela não tinha ninguém por ela. Então ele ressuscitou o filho dela, para que ele cuidasse da mãe. Isso é um sinal muito claro de que na cruz, Jesus, que é filho único, está morrendo e não vai deixar sua mãe sozinha. Coloca sua mãe aos cuidados de João. Compreendido? Até Lutero, gente, pelo amor de Deus, até Lutero diz: os hebreus de fato não fazem distinção de parentesco, sempre se chamaram entre eles de irmãos. Isso não significa que sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É uma lógica tão equivocada e tão rasa que eu posso fazer um paralelo. Como os nossos irmãos protestantes se chamam entre eles? Irmãos. Então, desde 1517 tem um casal de crentes fazendo filho. É isso? A lógica é a mesma. Não, a gente é irmão na fé. Não, mas o irmão é filho da minha mãe e do meu pai. A lógica é a mesma, é raça igual. Vocês estão entendendo? É você pegar o texto, arrancá-lo do contexto. Você tira todo o contexto ao redor e usa uma palavra para fazer uma acusação sem fundamento. Então não há irmãos de Jesus, nunca houve. José nunca tocou em Maria é virgem perpétua. A igreja sabe disso desde o começo. Por isso, em 649, início do século 7, a igreja definiu o dogma de algo que ela sempre acreditou. Onde é que estavam os protestantes mesmo? Não estavam. Eles surgiram em 1517, quase 1000 anos depois disso. Então, desculpa, o protestantismo tem pouco mais de 500 anos, eles estão nas fraldas ainda. Não dá para discutir fé dessa forma, gente. Então não perca o seu tempo, por favor, você que é católico. De novo eu vou dizer: deixa que os irmãos vivam a fé deles, respeite a fé deles, não tente convencê-los. Não, você tem que acreditar em Nossa Senhora. Não, ele não vai acreditar. Você quer a conversão do seu amigo, do seu irmão, do seu parente? Reze por ele, testemunhe sua fé. Não tente convencê-lo na marra, porque você vai fazer exatamente o que ele está fazendo com você. Mas não aceite esse tipo de discussão. Não, eu quero te mostrar um negócio na Bíblia. Eu não quero ver, muito obrigado. Não, mas, você é bem-vindo na minha casa. Vamos manter amizade? Vamos ficar bem? Você tem sua fé, eu respeito. Eu tenho a minha, respeito. Eu não vou mudar a minha fé. Pronto, e acabou. Entendeu? Põe um ponto final no assunto. Não entre em discussão, porque essa discussão não vai dar em nada. Vai todo mundo sair magoado. Você não vai convencê-lo, ele não vai te convencer, e vai todo mundo ficar chateado no final. Não funciona. Não faça isso. Tá bom? Bom, vamos lá. A maternidade divina, Maria como mãe de Deus. Theotokos. De novo eu vou citar a data. Definição de Maria como mãe de Deus: 431. Afinal de contas, a nossa igreja tem 2000 anos. Então eu posso dizer que ela é apostólica, porque de fato ela veio dos apóstolos. Não foi um sujeito que levantou de manhã, olhou no espelho e falou: eu acho que eu vou ser apóstolo. Não, foram aqueles que Jesus chamou para ser apóstolos.
Então eu preciso entender isso com clareza. A nossa igreja, em 431, definiu no concílio de Éfeso, concílio ecumênico, naquele momento, que Maria é mãe de Deus. Aí, prestem atenção, aí vai vir um sujeito qualquer por aí e vai dizer assim: não, Maria não pode ser mãe de Deus, pelo princípio do mais velho. Deus é mais velho que Maria. Olha, às vezes é difícil de ouvir um negócio desse. Lembro de Padre Léo dizendo assim: sua anta. Veja só, pense comigo, a Igreja Católica nunca afirmou que Maria fosse uma deusa ou que tivesse gerado Deus na eternidade. A Igreja não afirma isso. É claro que Deus é mais velho do que todo mundo. Deus é o Criador de todas as coisas, e seria estupidez dizer o contrário disso. Ninguém está fazendo essa afirmação. A afirmação aqui é muito mais simples do que parece. É uma equação tão simples que chega a ser ridículo de tão fácil de entender. Jesus é Deus, sim ou não? Maria é mãe dele, sim ou não? Então Maria é mãe de Deus? Não parece óbvio? A igreja aqui está afirmando isso porque existe uma heresia que nasceu com um bispo católico chamado Nestório, que era bispo de Constantinopla. Nestório achava difícil dizer que Maria era mãe de Deus. Ele queria dizer que Maria era apenas mãe de Jesus, homem. Só que tem um problema: Jesus tem duas naturezas em uma pessoa só. Não dá para colocar esse é o Jesus homem, esse é o Jesus do Deus. Não são dois Jesus, é um Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo. Então, quando a igreja diz Maria, mãe de Deus, a igreja está querendo dizer: esse Jesus que nós vemos que é homem, é também Deus. Por causa disso, Nestório vai perder a cátedra, ele vai ser excomungado, ele vai deixar de ser bispo. E São Cirilo, que vai combater Nestório, São Cirilo de Alexandria, ele vai combater Nestório com argumentos muito claros. São 12 proposições que a gente pode resumir em 3, mas que eu só vou explicar para vocês uma. É o suficiente. Ele vai dizer em termos teológicos, e eu sei que parece até difícil de compreender: por causa da união hipostática, existe comunicação de idiomas e nomenclaturas. Parece um palavrão, né? Por causa da união hipostática, humano e divino no mesmo ser, existe comunicação de idiomas, ou seja, eu posso dizer da mesma pessoa, e vocês vão entender. Eu posso dizer que Deus morreu por mim na cruz, sim ou não? Sim. E Deus morre? Deus não morre, mas Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Sendo homem, ele morre, mas eu posso dizer que Deus morreu por mim porque ele também é Deus. Se eu posso dizer que Deus morreu por mim e que Deus ressuscitou, eu posso dizer que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, a comunicação de nomenclatura ou de idioma significa que eu posso chamar Jesus de filho do homem, porque de fato ele é, e eu posso chamar Jesus de Deus, porque de fato ele é, e eu não estou tirando nada ou acrescentando nada. Então eu posso dizer o filho do homem morreu por mim, como eu posso dizer Deus morreu por mim. Eu posso dizer Maria, mãe do filho do homem, Maria é mãe de Deus, porque de fato ela é. Então, quando eu digo que Maria é mãe de Deus, eu estou dizendo que Maria é mãe de Jesus e que Jesus é Deus. É só isso. Até Lutero sabe disso. Eu estou recorrendo muito a Lutero hoje, porque se até ele sabe, né? Se até ele sabe, filho, você devia saber.
Até Lutero vai dizer que Maria não gerou Deus na eternidade. De fato, ela não gerou. Ela gerou Deus aqui no ventre, nesse mundo. Deus foi gerado de Deus. Lembra do credo? Deus de Deus, não é? Luz da luz. Então, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Lembram? Não? Católicos, não é? Então, nossa fé não afirma que Maria gerou na eternidade. Nossa fé afirma que Maria gerou aqui. Só que a gente entende que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Isso é tão simples que chega a ser ridículo às vezes você ter que discutir com alguém sobre isso. Não, Maria não pode ser mãe de Deus. Fala para Deus isso. Não pode, Senhor, não pode. Esse negócio não está certo. Não pode, não dá para nascer de uma mulher. Esse negócio está mal arranjado, depois vai dar confusão. Vai lá e discute com Deus. Ensine a Ele como fazer. É complicado, né? Então, filhos amados de Deus, por fim, nós chegamos à Assunção de Nossa Senhora. Eu segui uma ordem teológica, não cronológica, e eu começo fazendo uma pergunta. O texto do dogma é muito claro. O dogma foi proclamado em 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. Se você falar 3 vezes o nome dessa Constituição Apostólica correndo, você ganha um prêmio, né? Então, é interessante a gente perceber. 1950, a Igreja define o dogma dizendo que Nossa Senhora foi assunta aos céus de corpo e alma. E aí vem a minha pergunta: ela morreu? Sim. Claro, ela morreu. Ela passou pela morte. O próprio texto do dogma dá a entender isso. Ele não usa a palavra morte, mas ele faz algo bem interessante. Ele diz: terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta aos céus de corpo e alma. Interpretação de texto simples. Terminar o curso da vida terrena significa o quê? Pois é, passou pela morte. São João Paulo II faz uma catequese explicando isso, e ele fala muito claramente, citando tantos outros santos. Ele diz: tendo Jesus passado pela morte, seria difícil defender o contrário a respeito de Maria. Se ele, que é Deus, morreu, por que ela não vai morrer? Eu sei, e João Paulo II também sabe, que houve ali no século XVI alguns teólogos que questionaram, dizendo assim: mas é o pecado que gera a morte, e ela não tem a mancha do pecado, por ser Imaculada Conceição, então ela não pode ter morrido. Veja, o fato de Maria ser Imaculada Conceição não faz Maria imortal. Ela foi criada mortal, ela não foi criada imortal. São João Damasceno diz que morrendo ela se despe da mortalidade para se revestir da imortalidade. Sim, Maria passa pela morte, morte suave, serena e tranquila. É trasladado o seu corpo do local que ela morreu, no Monte Sião, até o Vale de Cedron, o Vale dos Justos, que fica entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, e lá, numa gruta, ela é sepultada, colocado o seu corpo sobre um banco de pedra, e no 3º dia ela foi ressuscitada pelo seu Filho Jesus, pelo Senhor, e assunta aos céus de corpo e alma. Ah, mas eu nunca ouvi falar nisso, pois devia. Eu sugiro que você estude mais, que você conheça melhor a sua fé, que você procure mais, busque mais, e você vai ouvir falar, porque tem certas coisas na igreja que, se a gente não for atrás, a gente não descobre nunca. Eu sei que tem um argumento que
que todo católico gosta de usar. Claro, vocês não, mas todo católico, com exceção de vocês, gosta de dizer assim: por que a igreja não ensina essas coisas para a gente? E aí eu sei que quem diz isso, diz, para cobrir a sua própria preguiça, porque não quer estudar, não quer fazer formação, não quer participar das coisas quando tem, e aí, quando não sabe, diz que a igreja que não ensinou. Não é bem assim, porque quando tem formação, as pessoas não vêm, quando tem curso, as pessoas não querem. Não, isso aí eu já sei. Sabe nada, filho. Sabe nada. Eu estou aprendendo até hoje, continuo estudando e não sei quase nada. E você acha que sabe? Sabe nada. A gente precisa aprender a nossa fé. Faz diferença. Faz total diferença saber dizer: olha, não é bem assim. Nossa Senhora foi assunta aos céus. Ah, mas a igreja reconhece isso. Olha que interessante. Todo ano, na festa da Assunção, o cardeal Pietzavala, atualmente, o cardeal que é o patriarca de Jerusalém para a nossa igreja, ele vai com a igreja de Jerusalém até a tumba de Maria, lá no Vale de Cedron. E eles começam o ofício da Assunção lá na tumba de Maria, porque lá é o local da Assunção. Depois eles sobem, aquela igreja é cuidada pelos ortodoxos, então eles têm que pedir licença para celebrar lá. E depois eles sobem e vão celebrar na abadia da Dormição de Nossa Senhora a missa solene da Assunção. Mas o local da Assunção está sob a guarda dos ortodoxos. É uma igreja numa gruta, depois de uma longa escadaria, que está lá desde o século I ou século III, segundo os arqueólogos. Ou seja, é uma igreja que condiz, inclusive, com a época. É uma tradição muito forte em Jerusalém. Muita gente aqui desconhece isso, mas é muito forte. O local da Assunção de Maria. Por que de corpo e alma? E aqui tem uma coisa interessante. O catecismo nos dá um entendimento. Ele diz assim, eu não me lembro exatamente o parágrafo, mas diz assim: Maria é a antecipação daquilo que acontecerá com os outros cristãos. O que acontece na hora da morte de Maria e de sua ressurreição? Ela é assunta aos céus de corpo e alma. Sendo ressuscitada, ela está antecipando o quê? O que nós professamos na nossa fé? Eu creio na ressurreição da... Você crê na ressurreição da carne? Bom, eu não vou te perguntar se você sabe o que é isso. Eu vou explicar. Quando você morre, passa por um juízo particular. Eu vou contar rapidamente para você. Fechou os olhos aqui, abriu os olhos diante de Jesus, o juiz. Chegou a hora do julgamento. Juízo particular define para onde você vai. Na verdade, quem definiu foi você ao longo da sua vida, Se para o céu ou para o inferno. Pode ser que passe no purgatório, mas purgatório é certeza de céu. Então, eu vou resumir: céu ou inferno. Tá? Compreendido? Só que nesse momento é só a alma, o corpo está aqui. O corpo apodrece, volta ao pó. Esse é um juízo particular entre você e Deus. Mas no fim dos tempos haverá o juízo final, onde Deus vai reunir todas as nações. E o julgamento agora é público, ou seja, os condenados continuam condenados, mas todos saberão. Os salvos continuam salvos, mas todos saberão. E nesse momento haverá a ressurreição da carne. E o que é a ressurreição da carne? Nesse momento, o seu corpo será transformado em um corpo glorioso, e você, se sua alma está no céu, estará no céu de corpo e alma. Se sua alma está no inferno, estará no inferno de corpo e alma. Porque o ser humano não é um puro espírito. O ser humano é composto matéria e espírito, corpo e alma.
Os anjos são puros espíritos. Deus é um puro espírito. Nós somos corpo e alma, matéria e espírito. Jesus ressuscitou. É um corpo glorioso. Há um corpo. Ele se encarnou. Há um corpo glorioso. Nós ressuscitaremos no juízo final em um corpo. Por enquanto a alma vai para o seu destino, mas ela vai se unir ao seu corpo depois. Maria morreu e teve o seu corpo ressuscitado pelo Senhor, glorificado, e esse corpo, de corpo e alma, foi para o céu. É a antecipação do que acontece conosco. Depois você olha para mim aí, no meu sinal de internet, o parágrafo do catecismo, eu acho que é 488. Você confirma para mim. Me fugiu agora. Mas isso está muito claro no catecismo, que ela é a antecipação daquilo que vai acontecer com os outros cristãos, ou seja, ela participando da morte e da ressurreição, ela é a antecipação daquilo que acontece conosco. Nós podemos dizer que assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com Maria. Mas há uma diferença, vocês devem ter ouvido isso na homilia de ontem, porque o padre certamente falou: ascensão é diferente de assunção, né? Os padres normalmente são didáticos nessa hora. Ascensão, Jesus sobe ao céu pelo seu poder, porque Ele é Deus. Jesus ressuscitou pelo seu poder, porque Ele é Deus. Maria foi ressuscitada pelo Senhor. Ela não ressuscita sozinha, porque ela é criatura. Maria foi assunta aos céus. Ela foi levada, ela não sobe sozinha, porque ela é criatura. Ficou claro? Perguntas se algo... Que ela foi indagada com um irmão protestante justamente sobre a questão do purgatório. Que o purgatório não existe porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não está na deles, né? Eles arrancaram os livros. Fala para ele: compra uma Bíblia católica, você vai achar. Mas a grande questão é a seguinte: olha, os protestantes têm uma dificuldade muito grande de entender uma coisa simples sobre o purgatório. Eles pensam que nós achamos que o purgatório é uma espécie de segunda chance, mas não é isso, tá? O próprio católico precisa entender o que é purgatório. Veja, o purgatório é uma situação para quem morreu em estado de graça, tá? Você não está com pecados mortais. Você pode ter um pecado venial, você pode ter apegos a esse mundo, situações assim, mas está em estado de graça. Você pode comungar, inclusive. Você morreu em estado de graça, mas você não está totalmente puro para entrar na presença de Deus no céu. Então o purgatório é como se fosse o átrio da casa do Senhor. Você vai passar por ali para ser purificado, para seguir adiante, porque quem está no purgatório já está salvo. Não é uma segunda chance. Ah, não, se eu não fizer aqui eu vou para o purgatório, aí lá Deus me dá uma segunda chance. Não é segunda chance. Entendam, a nossa fé é assim: morreu em pecado mortal, fora do estado de graça, vai para o inferno. Aí o professor falou que vai para o inferno. Não, não sou eu, é o catecismo, é a fé católica. Morreu em estado de pecado mortal, fora da graça, vai para o inferno. Para o católico é assim. Para os outros eu não vou discutir com vocês isso hoje. Para o católico é assim: morreu em estado de graça, ou você vai direto para o céu, mas você tem que ser bastante santo para isso, ou você vai passar pelo sofrimento do purgatório para se purificar, para entrar na presença de Deus. Mas quem vai para o purgatório já está salvo. Entenderam? Simples assim. Purgatório é para quem está salvo. Está salvo, mas não está limpo o suficiente. Então hoje a gente pode sofrer muito aqui. Tem gente que passa por doenças longas, que sofre muito aqui, que às vezes passa, purga essas culpas, ou essas impurezas, ou essas imperfeições aqui.
E tem gente que vai para o purgatório. Entendeu? Agora estava em estado de graça, porque se não tivesse estado de graça, era inferno direto. Ah, e depois? Depois não tem depois, filho. Inferno é para sempre, céu é para sempre, tá bom? Por isso que a gente fez o curso dos novíssimos, porque eu escuto muito essas perguntas, muito. Muita gente vem, mas escuta, o que é juízo final, o que é juízo particular, tal. Então no curso novíssimos a gente fez o quê? O curso ainda está acontecendo. 5 aulas, a gente fala sobre a morte, a gente fala sobre juízo particular e juízo final, para eles entenderem a diferença. É morte, juízo particular, céu e inferno. E a gente falou também do purgatório. Os 4 novíssimos e o purgatório para complementar. Então, guarde isso com você. Você, como católico, tem que se esforçar para viver em estado de graça. Pecou gravemente? Confessa. Porque se morrer, né, na situação acomodada do pecado, se acomodou no pecado, se morrer nessa situação, não tem salvação. Pode perguntar. Você comentou sobre a pessoa ir para o inferno se ela não tiver em estado de graça e estiver no pecado mortal. A gente entende que esse pecado mortal é a pessoa, por exemplo, estar em adultério, a pessoa não ter casado na igreja e conviver, né, com uma pessoa. E aí, por exemplo, a pessoa ela vai se confessar sobre o caso que ela está vivendo, mas mesmo assim ela continua, né, adulterando, mesmo assim ela continua não vivendo a castidade. E aí, como que faz essa questão? Não faz. Na verdade, não faz. O padre, se sabe da situação que é permanente, ele não poderia nem atender a confissão. Porque o que acontece? Vejam, vamos entender uma coisa clara. O pecado pressupõe, para ser confessado, que existe arrependimento e o desejo de não fazer mais. Você entende? Então, por exemplo, as pessoas estão vivendo numa situação irregular. Né? Foi casado, largou, não sei o que, juntou, foi morar, aquela coisa toda. Regulariza, vai na igreja, procura a nulidade sacramental, conversa com o padre, regulariza a situação. Tem como. Ah, mas eu não quero regularizar, tá bom assim, vou viver assim. Então você não pode nem confessar nem comungar. É o que diz a igreja, não sou eu, é o que diz a nossa fé. Tá? Então, mas como que você vai confessar? Padre, eu estou vivendo com uma pessoa que eu não devia viver. Você se arrependeu? Me arrependi. Mas você vai continuar vivendo com ela? Vou. Então como é que você se arrependeu? Está entendendo? Então assim, arrependimento pressupõe que você não vai fazer mais, né? Agora se você vai continuar fazendo. Agora há circunstâncias e circunstâncias que os padres orientam. Então deixa isso para o padre. O que cabe a nós? Pessoas que estão próximas a nós, que estão numa situação, a gente pode, eu já ajudei muita gente nesse sentido. Eu sou padrinho, inclusive, de um casal que estava numa situação irregular. Mas por quê? Escuta, qual é a situação de vocês? Ah, é essa. Por que vocês não resolvem? Não sei resolver. Eu explico. Então, assim, às vezes o que precisa é uma conversa amorosa, um conselho, tal. Eles ouviram, foram, correram atrás, regularizaram, casaram. Glória a Deus, vivem na igreja, trabalham na igreja e estão com a situação certinha. Então, o que cabe a nós? Estender a mão e ajudar. Às vezes é só você chegar com caridade, com amor, falar: escuta, sabe que tem jeito de resolver a sua situação? Você sabe que você pode. Agora, se a pessoa não quiser, aí é com ela. Entendeu? Aí é com ela. Não sou eu que julgo, não sou eu que salvo, que condeno. É Deus. Entendeu? Agora, o que eu estou dizendo para os católicos, a nossa fé diz assim. Tá? Agora, a ignorância, a falta de conhecimento, isso tudo, aí já é lá com Deus. Eu posso explicar o que está lá, preto no branco, está escrito assim. Pode ser que Deus salve alguém na sua misericórdia infinita, porque Ele achou ali um jeito de salvar essa pessoa. Ela viveu numa ignorância, nunca teve quem ensinasse. Pode ser, mas isso é com Deus. Na igreja é claro e objetivo. Então o que a gente tem que ensinar? O que é certo?
O pode ser, filho, uma situação eterna, eu acho que é um negócio muito perigoso, não é não? Pode ser que eu me salve. É para sempre, você sabe, né? Não tem volta. Então, pode ser aí, é muito perigoso. Igual até o último dia, para me arrepender. Quando vai ser o último dia? Alguém sabe? Aí você não se arrependeu a vida inteira. Você acha sinceramente que no último dia você se arrepende? É muito difícil, viu? É muito difícil. Porque o pecado é um apego. Você se apega ao pecado. Você gosta do pecado. Aí você no último instante, agora eu vou morrer, eu vou deixar isso de lado. O padre foi, acho que não sei se foi o padre Cristian, foi um desses padres, acho que foi o padre Cristian, que estava contando de uma pessoa que ele foi atender, que estava nos últimos instantes, né? E ele falou: então vamos lá, você se arrepende de todos os seus pecados, tal, né? Então vamos lá, renuncio a Satanás, a todas as suas obras. Você não ouviu? Repete: renuncio a Satanás, a todas. Você não está repetindo, você não ouviu, o que houve? Não, padre, aqui eu vou morrer, eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, eu não quero ficar mal com ninguém. Então, querido, você jogou fora a sua chance de se arrepender, porque você não estava arrependido, você estava pensando se você ia ficar mal com alguém. Não, fica bem com o capeta, que lá no inferno, se você estiver bem com o capeta, você vai queimar menos. É essa a ideia? Você percebe como isso é loucura? Não, a gente se arrepende e muda de vida. Todo dia nós temos a chance de mudar de vida. Quando é que nós temos que mudar de vida? Hoje. A gente não sabe o amanhã, nem se vai acordar, né? Então vamos lá, hoje, muda de vida hoje. E para confessar, o que eu faço? Corre atrás do padre, filho. Vai confessar. Confessa quantas vezes for necessário, mas muda de vida e rompe com o pecado. Entendeu? Difícil ir direto para o céu. Difícil. Mas eu aprendi isso de um padre que é um amigo meu. Ele diz assim: não mirem no purgatório, tá? Não fica assim, ó, eu vou viver minha vida na igreja mais ou menos, quem sabe eu chego lá no purgatório. Não mire no purgatório, você pode errar e cair no inferno. Mire no céu. Mire no céu. Trabalhe pelo céu, seja santo para o céu, mire no céu. Porque se você não chegar no céu, no purgatório, pelo menos você vai. Agora, se você mirar no purgatório, olha, corre o risco de você errar e cair no inferno. Aí já é. Entendeu? Alguém mais? Diga. Márcio, explica, fala para a gente um pouco do que são os méritos que são atribuídos a Nossa Senhora quando a gente pede pela intercessão dela. Na consagração, os consagrados, eles abrem mão dos seus méritos próprios, tá? Quer dizer que os consagrados abrem mão daquelas boas ações, das boas coisas que você faz aqui, os merecimentos que você teria por causa disso. Eu sei que quando a gente escuta isso, a primeira coisa que vem na cabeça é: mas eu vou abrir mão dos meus méritos? Eu vou perguntar uma coisa, vocês não precisam me responder não, tá? Vocês têm méritos muitos assim? Tem algum mérito aí? Já parou para pensar se merece alguma coisa? Então não está difícil de abrir mão, né? Está fácil, não está? Vai ficar até devendo. Eu vou abrir mão, não tenho mérito nenhum, vou ficar até devendo. Ó, senhora, toma aí o que eu tenho. Não tenho nada, né? Então, me empreste da senhora, porque eu não tenho. Então, gente, abrir mão dos méritos, das boas ações, daquilo que a gente faz nesse mundo e colocar tudo nas mãos de Nossa Senhora. Significa o quê, filho? Até das nossas intenções, sabe? A gente vai rezar o rosário. Não precisa ficar enchendo Nossa Senhora de intenção. Se você é consagrado, você se colocou todo nela, reza o rosário e deixa que ela utilize a tua oração para aquelas almas mais necessitadas. Mas e eu? Ela, se é pura caridade, né? Não tem nenhum pingo de egoísmo. E eu? Como é que eu fico? Não fica, filho. Você acha que Nossa Senhora
que está pegando as tuas orações e está usando para alguém necessitado, vai deixar você na mão. Ela não está olhando, olha o teu mérito aí, que você não tinha, já apareceu, né? Ela está pegando um mérito seu, ela está pegando uma oração sua e está usando para outros, e vai usar a oração de outros muitas vezes por você. Então, o consagrado é alguém que, em essência, se abandona em Nossa Senhora. Confia seus méritos, suas boas ações, suas intenções. Você sabe que a gente não precisa pedir. A gente pede porque nós somos fracos, né? Pecadores, imperfeitos. Mas você sabe que nem pedir a gente precisa. Se a gente se consagrou a Nossa Senhora e colocou tudo nas mãos dela, ela cuida de tudo na nossa vida, o tempo todo. Todas as circunstâncias estão nas mãos dela. Pode falar. Ele falou assim: se Jesus foi quem abriu, né, a porta do céu após a gente ter estudado as cruzes, o que aconteceu com as almas daqueles que morreram antes da chegada de Jesus? Elas estavam naquilo que nós chamamos de mansão dos mortos. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Olha lá no seu evangelho, você vai ver a parábola do rico e de Lázaro, não é? Então o rico foi para onde? Para o inferno. Mas não era porque era rico, é porque era egoísta, tá? Diga-se de passagem, você não vai para o céu ou para o inferno pelo quanto você ganha, tá? Não é isso. Vamos deixar claro que o critério de Deus não é o seu status social. O critério de Deus é o seu amor. Você pode ser um rico desapegado que ama muito e vai para o céu, e tem pobre que é miserável e orgulhoso e egoísta e vai para o inferno. Então não vamos misturar as coisas para não fazer confusão. Mas na parábola diz o quê? Que o rico está lá no inferno, queimando, com sede. E onde está Lázaro? No seio de Abraão. Seio de Abraão, mansão dos mortos, é a mesma coisa. Todas as pessoas que morreram na amizade de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todo mundo que era amigo de Deus, está onde? No seio de Abraão, na mansão dos mortos, aguardando a vinda do Messias. Sem o sacrifício de cruz, ninguém podia entrar no céu. Aí quando Jesus vem, ele vai morrer pelos nossos pecados, ele desce à mansão dos mortos, ele vai buscar todos aqueles que esperavam a boa nova, ele vai anunciar a eles que a salvação chegou, e eles vão poder entrar no céu, e os que estão condenados, estão condenados. Nenhuma dificuldade, né? Quem está condenado, não tem mais volta, não tem mais conversa, acabou. Achei até interessante que o cara contou uma história, falou assim, um sujeito morreu, e quando ele chegou lá, o anjo falou: olha, nós temos aqui o céu, temos o inferno. Não é assim, tá? É só uma brincadeira. Para onde você quer ir? Imagina, você já está definido para onde vai. Falou: eu posso dar uma olhadinha? Ele falou: pode. Foi lá, olhou o céu, tudo calmo, parado, tranquilo, né? Bonito. Aí ele foi dar uma olhadinha no inferno, estava tendo uma festa, muita coisa boa, comida, alegria, música, muita coisa acontecendo. Aí ele voltou e falou: não, anjo, eu quero ir para o inferno. Parece muito mais animado. Falei: tá bom, pode ir. Ok, definitivo, tudo bem. Foi para o inferno. Quando fechou a porta, fogo, choro, ranger de dentes. Ele falou para o diabo: não, peraí, eu acho que eu estou enganado, eu vim aqui, estava tendo uma festa. Não, você não entendeu, a gente estava em campanha. Agora, já passou. Entendam que na campanha tudo é diferente, né? Na campanha tudo é diferente. Mas depois vem o inferno, filho. Tá bom? Agora o céu não está fazendo campanha. Você quer ir para o céu, você vai. Você não quer? Alguém mais?
Nenhuma pergunta mais? Por favor. Sobre a questão do véu, eu já ouvi falar sobre Do véu. Nós não usamos véu na Santa Missa. Sim. Não sei, tenho essa dúvida, mas eu já ouvi falar por outros que isso não é uma questão dela, se ela quer ou não, não é uma coisa que a pessoa que, por exemplo, é consagrada tem que usar, não, é algo que vai dela. Veja, não há nenhuma obrigação de usar véu por causa da consagração. Vamos entender uma coisa: o uso do véu na igreja sempre foi uma prática comum entre as mulheres até o Concílio Vaticano II. O concílio não mudou nada, não tem uma linha, uma vírgula do concílio dizendo que o véu foi abolido. Foi assim, o povo aboliu o véu por conta própria, tá? Por conta própria. A igreja nunca aboliu o véu. O véu era uma questão de respeito, de ser consagrado ao Senhor, de se colocar, né? Então tem toda uma teologia do véu que é muito bonita, mas que demanda tempo para ser explicada. Então assim, é válido? É muito válido. Na Semana Santa, por exemplo, minha esposa estava usando véu na sexta-feira, na liturgia, e minha filha mais velha também. Por quê? Porque é uma tradição bonita, mostra respeito, mostra adoração e tem uma teologia em cima disso. Às vezes elas usam na missa, não é sempre, tá? Pode-se usar? Pode-se usar, não há nenhuma proibição, é algo até piedoso. É obrigado a usar? Não. Eu me consagrei a Nossa Senhora, agora eu tenho que usar véu? Não, tá? O que Nossa Senhora, o que é de acordo com um consagrado, com uma consagrada, é que as suas roupas sejam decentes, entendeu? Que as roupas sejam decentes, que não hajam decotes, que não hajam roupas curtas e tal. É igual a época de calor. A época de calor aparece um sujeito de bermuda e chinelo na missa. É inadequado. É inadequado. Você vai na missa, tem calça, pelo amor de Deus, sapato, tênis, tá? As mulheres devem se vestir de forma adequada. A gente está vindo para o santo sacrifício do Senhor, não está vindo para uma... Entendeu? É isso. Então, piedade na vestimenta, pudor, isso é necessário, mas só isso, tá? Ah, não, me consagrei, agora tem que usar uma saia arrastando no chão, um véu na cabeça. Não tem. Não tem. Mas se você usar uma roupa adequada, é muito bom, é louvável. E se quiser usar o véu na missa, eu acho que é interessante quando você vê, já tem uma pessoa usando, outra, você quer usar, sente desejo, vai e usa, depois faz direitinho, você tem que esperar a missa acabar, o véu tem que ser abençoado, você dobra direitinho, guarda, é um respeito a mais, e é bom para você perceber onde você está, ter mais zelo com aquilo que você está fazendo. Então é bacana? É bacana. Agora eu aconselho que tenha discernimento, porque fazer por modismo, fazer só para mostrar para os outros, o sinal, o véu, ele tinha uma intenção de provocar discrição, entendeu? Da pessoa ser o mais discreto possível, né? Hoje a gente vai na missa, às vezes aparecem os cerimoniários. Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá onde eu moro acontece. Aparece cerimoniário, às vezes a cerimoniária está lá em cima com aquele cabelo cor-de-rosa nas pontas, assim, parece um poodle, né? Você olha de longe assim, você vê, você fala assim, 3 cores do cabelo, você fala assim, o que é aquilo? Eu fico pensando comigo assim, pelo menos para servir no altar, né? Para servir no altar, devia falar assim, ó, tá bom, rosa, verde, não, pô, você vai no altar servir, então não serve. Não, mas eu quero viver assim, então viva, mas não vai para o altar, entendeu? Questão de respeito, uma questão de não chamar atenção, de não ficar um negócio destoando, tudo bonito, é um santo sacrifício, Jesus está morrendo na cruz, aquele negócio colorido ali, totalmente fora do contexto, uma opinião, tá? Ninguém precisa concordar comigo. E no centro sagrado? O que? O véu? O véu pode, o véu é de uso livre para a mulher, né? Normalmente não tem também a questão da cor. Normalmente, por tradição no Brasil, as mulheres casadas usam um véu
preto, né? E as solteiras usam véu branco. Mas isso também não é uma regra, é um costume no Brasil. E claro, você pode usar também em dias solenes, como na Sexta-feira Santa, né? Que aí é mais, entendeu? Aí você pode usar um véu preto, mesmo sendo solteiro, por causa do Senhor estar morrendo. Tem todo um significado, tem uma teologia aí. Mais alguém? Então deixa eu dar uma dica para vocês, vamos lá. Nós vamos começar dia 28 agora, quinta-feira, tá? Não é essa, na outra quinta-feira, 28. Nós vamos começar um curso intensivo de Mariologia. São 7 aulas. 7 aulas para aprender muito sobre Nossa Senhora, a Filha de Sião, a Arca da Aliança, os dogmas detalhadamente e uma série de outras coisas. Vai aprender muito sobre Maria, mas muito mesmo. Dá para sair dali com um bom entendimento sobre Nossa Senhora. As aulas são ao vivo pelo Google Meet, tá bom? As aulas são comigo, ao vivo pelo Google Meet, mas elas também são gravadas. Quinta-feira, 20 horas, eu não consigo assistir ao vivo, não tem problema. Umas horinhas depois eu já coloco no grupo do WhatsApp o link da aula gravada. Aí você assiste a aula gravada, se tiver dúvidas me chama no WhatsApp e eu respondo. Tem material escrito no Google Classroom, tem 3 plataformas que a gente usa, o Classroom, o Meet e o WhatsApp. A gente faz um intercâmbio entre as 3 para fazer o curso acontecer, tá bom? O valor do curso, R$100, pelo curso inteiro, são 7 aulas. O valor é muito baixo para um curso com esse conteúdo, tá bom? R$100 pelo curso todo, pelas 7 aulas. No final você recebe um certificado em PDF de participação em curso livre. Mas você vai ter o conteúdo, vai aprender bastante sobre Nossa Senhora. Como é que você faz para se inscrever? Fala comigo, me chama no WhatsApp ou me chama no Instagram, @marciom.matos, meu Instagram, tá bom? Ou me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp está lá no Instagram, você pode pegar aqui comigo ou com a Rose, pode pegar o Instagram, o WhatsApp hoje e já falar comigo. Me chamou lá, eu explico como fazer, já coloco você no grupo do WhatsApp e você já participa do curso dia 28, tá bom? Vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu sou professor de Mariologia e eu tenho certeza que vai ajudar você a conhecer Nossa Senhora profundamente. Vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho vários alunos ao longo desses anos que já estudaram comigo, aqui em vários lugares. Tem gente do Brasil inteiro que estuda comigo. E eu tenho, para mim, muitos protestantes que voltaram para a Igreja Católica, estudaram comigo e aprenderam a amar Maria a partir de conhecer Nossa Senhora. Então, olha, o que a gente fez aqui em 2 encontros foi passar por cima algumas informações muito breves e de forma muito superficial. No curso, a gente aprofunda tudo isso. Bom, e o material é bem rico. Então quem tiver interesse, fala comigo no final. Eu trouxe os terços que são feitos em paracorde, corda de paraquedas, lembra? Aguenta 200 quilos, tá? Eu quero ver você quebrar essa corda rezando. Aí eu vou falar, o purgatório já está garantido, né? Rezando desse jeito. Então os terços estão lá, não tem muitos, tem 6 terços, tem as dezenas, tem também os braceletes, como esse aqui. Alguém me perguntou, e a cadeia? Eu carrego a minha cadeia no bracelete. Aí eu não gosto muito de metal, eu carrego o cadeado aqui, ó, junto com a medalha de São Bento, de quem sou devoto. Então, eu carrego minha cadeia aqui. Lá eu tenho os braceletes com a medalha. Aí você compra a cadeia, pendura a cadeia lá, pronto, né? E manda abençoar. Eu carrego a minha de consagrado aqui. Bom, vai lá no final para olhar o material. Agradeço a vocês, espero que vivam bem a consagração e que seja um momento especial para a vida de vocês. Eu tenho certeza que vão sentir a presença de Nossa Senhora muito mais perto a partir da consagração.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.